Olá! Nesta aula, nós vamos resolver mais alguns exercícios sobre produto cartesiano, assunto da aula anterior. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal, vamos lá. O primeiro exercício diz o seguinte: dados os conjuntos A, -1, 0 e 1, B, 1, 3 e 4 e C, 0, 1, temos A menos B cartesiano a C menos B igual a quanto? Então tá, o problema está pedindo aqui para, dados os conjuntos A, B e C, determinar o conjunto A menos B cartesiano C menos B. Então vamos ver como é que a gente resolve essa questão. Bom, inicialmente, vamos montar o conjunto A menos B? Inicialmente a gente deve montar o conjunto A menos B. Por definição, pessoal, o conjunto A menos B, preste atenção, o conjunto A menos B é o conjunto formado pelos elementos X que pertencem a A, mas não pertencem a B. Os elementos que compõem o conjunto A menos B são os elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Como é que a gente deve proceder? Assim, olhe para A e olhe para B e identifique o que tem em comum. O que tem em comum em A e B? É um 1, tá vendo? É apenas 1. Portanto, você vai tirar do A, o 1 vai sobrar o quê? -1 e 0. Então, o A menos B é -1 e 0. Tudo bem, pessoal? Agora, atenção, se fosse B menos A, o que seria o B menos A? O B menos A é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a B, mas não pertencem a A. Portanto, você iria olhar aqui para o conjunto B, iria tirar de B o que tem em comum com A. Você iria tirar o 1 e iria sobrar o quê? 3 e 4. Tá? Então, o B menos A seria 3 e 4. Mas o A menos B é o quê? É -1 e 0. Bacana, não é verdade? Vamos lá, continuando. Agora a gente vai formar, montar o conjunto C menos B, na mesma linha de raciocínio. O que é o conjunto C menos B? É o conjunto formado pelos elementos que pertencem a C, mas não pertencem a B. Pertence a C, mas não pertence a B. Como é que a gente deve proceder? Identificar o que tem em comum em B e C. O que tem em comum? 1. Portanto, você vai tirar de C. Por que é de C que você vai tirar? Porque você quer o C menos B. Você vai tirar de C, o 1 vai sobrar o quê? O 0. Tudo bem? Então, o C menos B é igual a 0. E o que seria? O que seria o B menos C? O B menos C seria o quê? Se você falou 3 e 4, você está certíssimo, porque a gente deve tirar de B o que tem em comum com o C. Olha, o que tem em comum? O 1. Aí você vai tirar o 1 de B, vai sobrar o 3 e 4. Bacana. Pronto, então aqui está o conjunto A menos B, o conjunto C menos B. Falta agora a gente montar o conjunto A menos B cartesiano a C menos B. O que é, por definição, pessoal, esse conjunto? O que é o A menos B cartesiano C menos B? É um conjunto cujos elementos são pares ordenados. Pares ordenados da forma XY, em que o X pertence a A menos B e o Y pertence a C menos B. Portanto, eu devo montar aqui, todos os pares ordenados em que as primeiras coordenadas pertencem a A menos B e as segundas coordenadas pertencem a C menos B. Tudo bem? Aí a gente vai concluir que A menos B cartesiano a C menos B vai ser o quê? -1, 0, -1, 0, e por fim, 0, 0, 0, 0. Pronto, acabou. Aqui está o conjunto pedido A menos B cartesiano a C menos B. Muito bem, próximo exemplo. Se o número de elementos do conjunto A é igual a 3 e o número de elementos do conjunto B é igual a 2, então o número de elementos de A cartesiano B elevado ao número de elementos de A interseção a B é no máximo igual a quanto? Em outras palavras, o problema está questionando a gente o seguinte: se o conjunto A possui 3 elementos e o conjunto B possui 2 elementos, qual é o valor máximo que essa potência pode assumir? É isso que quer saber. Qual é o valor máximo que essa potência pode assumir? Então vamos fazer o seguinte. Inicialmente, vamos calcular a base da potência. A base da potência é o número de elementos de A cartesiano B. Número de elementos de A cartesiano B. Mostrei para vocês no vídeo anterior, se não assistiu, assista, muito importante aquela aula, que o número de elementos de A cartesiano B é o número de elementos de A
vezes o número de elementos de B. Importantíssima essa observação. Se A e B são dois conjuntos finitos, o número de elementos que possui o conjunto A cartesiano B é o produto do número de elementos do conjunto A pelo número de elementos do conjunto B. Tudo bem? Bom, vamos lá. Quantos elementos, melhor dizendo, n de A vale quanto? O número de elementos de A é quanto? 3. Vezes, agora n de B, o número de elementos do conjunto B, 2. E, portanto, isso é 3 vezes 2, 6. Excelente. Já sei que a base aqui da potência é 6. Então, vamos escrever assim, ó. Logo, a potência pedida, que é o número de elementos de A cartesiano B, elevado ao número de elementos de A interseção AB, vai ser igual a quê? A 6, né? Essa potência, a base aqui é 6. A 6 elevada a um número de elementos de A interseção AB. Excelente, pessoal. Agora, basta a gente raciocinar um pouquinho. Olha só. Essa potência vai ser a maior possível quando o expoente for o maior possível. Não é verdade? Essa potência vai ser a maior possível, o valor dela vai ser o maior possível quando o expoente for o maior possível. Bom, agora vê se você concorda comigo. Tendo em vista que o conjunto A tem 3 elementos e o conjunto B tem 2 elementos, o maior número de elementos que pode ter a interseção é 2. Na verdade, ó, se um conjunto A tem 3 elementos e um conjunto B tem 2 elementos, o maior número de elementos que pode ter a interseção é 2. E isso vai acontecer quando o conjunto B estiver contido no conjunto A. Quando acontecer algo do tipo assim, ó, considere o conjunto A, por exemplo, 1, 2, 3, e o conjunto B, por exemplo, 1, 2. Tá vendo? Ó, o conjunto B está contido no conjunto A. Nesse caso, a interseção AB, ó, vai ser o quê? Vai ser 1, 2, que é o próprio B. Tá bom, pessoal? Então, se A tem 3 elementos e B tem 2 elementos, a maior quantidade de elementos que pode ter o conjunto A interseção AB é 2. E isso acontece quando o conjunto B estiver contido no conjunto A. Portanto, aqui a gente deve ter 6 ao quadrado. E 6 ao quadrado é 36. Acabou. O maior valor, o valor máximo da potência é igual a 36. Próximo exemplo. Sejam os conjuntos A e B tais que A cartesiano B igual a menos 1, 0, 2, 0, menos 1, 2, 2, 2, menos 1, 3, 2, 3. O número de elementos de A interseção AB é... essa questão é bacana, na verdade, pessoal. Então, o problema dá pra gente A cartesiano B e pede pra gente determinar o número de elementos que possui o conjunto A interseção AB. Portanto, a primeira providência é dar um jeito de montar o conjunto A e também montar o conjunto B. Para isso, vale a pena a gente relembrar a definição de A cartesiano B, pessoal. Olha só, A cartesiano B é um conjunto formado pelos pares ordenados x e y, tais que o x pertence a A e y pertence a B. Pronto, essa aqui é a definição de A cartesiano B. A cartesiano B é um conjunto cujos elementos são pares ordenados da forma x, y, mas esses x e y não são números quaisquer. São números tais que o x pertence a A e o y pertence a B. Muito bem. Portanto, a fim da gente construir o conjunto A, basta olharmos para as primeiras coordenadas dos pares ordenados. Porque as primeiras coordenadas dos pares ordenados, tá vendo aqui, que são os x, pertencem ao conjunto A. Então, o conjunto A vai possuir os elementos menos 1, 2, aqui menos 1, 2 se repete de novo, e aqui menos 1, 2 se repete de novo. Portanto, você vai concluir que o conjunto A é formado pelos elementos menos 1 e 2. Excelente. Na mesma linha de raciocínio, você constrói o conjunto B. Como? Olhando para os segundos números dos pares ordenados, para as segundas coordenadas dos pares ordenados. Então vamos lá, ó. Aqui tem 0, significa que o 0 pertence a B. Aqui tem 2, olha, significa que o 2 também pertence a B. E aqui tem 3, significa que o 3 pertence a B. Portanto, você vai concluir que 0, 2 e 3 pertencem ao conjunto B. E, portanto, o conjunto B é o conjunto 0,
2 e 3. Pronto. Montei o conjunto A, montei o conjunto B. O que falta eu montar agora? A interseção AB. A interseção AB é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e a B ao mesmo tempo. Bom, o único elemento que pertence a A e a B ao mesmo tempo é o 2, né? Portanto, a interseção AB possui o único elemento que é o 2. Pronto. Agora, basta responder o problema. Ó, respondendo o problema. O que ele quer? Ele quer o número de elementos de A interseção AB. O número de elementos de A interseção AB é igual a 1. Observe, a interseção tem um único elemento. Esse único elemento é o 2. Não pode confundir as coisas, tá? Eu quero o número de elementos, um elemento. E esse um elemento quem é? É o 2. Tá bom? Próximo exemplo. Sendo A o conjunto 1, 3 e B o intervalo menos 2, 2, represente graficamente A cartesiano B. Olha a importância da notação, pessoal. Olha o que eu disse, olha o que eu falei, como eu li o problema. Seja A o conjunto. Por que eu falei que é o conjunto? Porque quando aparece chave significa notação de conjunto. Então, seja A o conjunto 1, 3 e depois o que eu falei? E B o intervalo. Olha, quando aparece colchete, colchete é a notação de intervalo. Olha a importância das notações, não é verdade? Então, seja A o conjunto 1, 3 e B o intervalo menos 2, 2. Tem diferença? Tem. Aqui nós estamos dizendo que os únicos elementos que pertencem a esse conjunto A são 1 e 3. Apenas o 1 e apenas o 3. Aqui nós estamos dizendo que os elementos que pertencem a B são todos os números reais de menos 2 a 2, incluindo o menos 2 e incluindo também o 2. Portanto, B possui infinitos elementos. A não, A só possui 2 elementos. Muito bem. Como é que a gente deve proceder para representar graficamente A cartesiano B? Pessoal, uma primeira ideia seria montar o conjunto, né, A cartesiano B e depois, né, pegar os pares ordenados ali e marcar no plano cartesiano. Mas isso não vai ser possível. Por quê? Por que isso não é possível? Porque A cartesiano B, tá aqui, ó, volte para cá, ó. O A cartesiano B é formado por pares ordenados da forma XY, em que X pertence a A e o Y pertence a B. Como o conjunto B aqui possui infinitos elementos, A cartesiano B vai possuir infinitos elementos. Não tem como a gente montar, descrever um conjunto com infinitos elementos. Então, essa não é a ideia. Não é possível a gente montar o conjunto, né, A cartesiano B. Mas é possível a gente representar graficamente. Como é que a gente deve proceder para representarmos graficamente? Assim, olha só. Tendo em vista que eu quero representar A cartesiano B, você vai marcar no eixo X, você vai considerar no eixo X o conjunto A, que consta apenas de 2 elementos, 1 e 3. Então você vem aqui no X, marca o 1, ó, 1 aqui em X, e marca também o 3. Excelente. Agora a gente deve fazer uma faixa contínua, uma reta contínua, melhor dizendo, ó, uma reta contínua aqui em 1 e uma reta contínua aqui em 3. E aí a gente deve interpretar essas duas retas. Vamos pensar na primeira reta primeiro, ó. O que representa a primeira reta? O que representa a primeira reta? Representa todos os pares ordenados que possuem abscissa 1. Representa todos os pares ordenados que possuem abscissa 1. Mas eu não quero todos os pares ordenados que têm abscissa 1. De acordo com a definição dos conjuntos, eu quero aqueles pares ordenados que têm abscissa 1 e a ordenada y variando de menos 2 a 2. De menos 2 a 2. Portanto, você deve vir aqui no eixo y, vem aqui no eixo y, marca o menos 2 e também o 2. Traçou aqui, traçou aqui. Essa parte da reta daqui para baixo, eu vou desconsiderar, eu vou apagar. Por quê? Essa parte da reta, né, daqui para baixo, essa semi-reta, vamos dizer assim, representa os pares ordenados que têm abscissa 1, mas que tem ordenada menor do que menos 2. Menor do que menos 2 não me interessa. Me interessa de menos 2 até 2. Por isso que eu apaguei. Na mesma linha de raciocínio, essa semi-reta daqui para cima você vai apagar. Por quê? Porque daqui para cima estão sendo representados os pontos que têm abscissa 1 e ordenada maior do que 2. Opa, mas ordenada maior do que 2 não me interessa. Me interessa ordenada variando de menos 2 a 2. Incluindo o menos 2 e também o 2. Portanto,
a gente deve deixar uma bolinha fechada aqui e uma bolinha fechada aqui também. Se fosse colchete voltado para fora ali no -2 e no +2, bolinha aberta aqui, bolinha aberta aqui. Tudo bem? Na mesma linha de raciocínio, pessoal, essa parte aqui você vai excluir, né? Você vai apagar. Por quê? Porque essa reta representa todos os pontos que possuem abscissa 3. Eu não quero todos que possuem abscissa 3. Eu quero aqueles que possuem abscissa 3 e ordenada variando de -2 a 2. Daqui para baixo a ordenada é menor do que -2, não serve. Daqui para cima a ordenada é maior do que 2, também não serve. E aí você vai colocar uma bolinha fechada aqui também. Ó. Aqui e aqui. Pronto. Está aí a representação de A cartesiano B, considerando A o conjunto 1, 3 e B o intervalo de -2 a 2. Ou seja, estão representados aqui no plano cartesiano todos os pontos que possuem abscissa 1 ou 3 e ordenada variando de -2 a 2. Tudo bem? Para finalizar essa aula, mais 2 exemplos. Antes, porém, vale a pena a gente fazer uma pequena revisão aqui a respeito do número de subconjuntos que possui um conjunto dado. Vamos lá? Então, considere aqui, pessoal, olha só, inicialmente o conjunto A com um único elemento, que é esse 1. O que é o conjunto partes de A? O conjunto partes de A é o conjunto cujos elementos são os subconjuntos do conjunto A. Essa é a definição de partes de A. Partes de A é um conjunto. Quais são os elementos desse conjunto? Todos os subconjuntos do conjunto A. Então, um primeiro elemento aqui de partes de A é o vazio, porque o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. O vazio está contido em qualquer conjunto. E também qualquer conjunto está contido nele mesmo. Portanto, o 1 aqui, olha só, o próprio A é subconjunto dele mesmo. Então, se A é esse conjunto, partes de A é esse conjunto. Vazio e 1. Muito bem. Vamos prosseguindo, vamos caminhando. Vamos considerar agora o conjunto A com 2 elementos, ó, 1, 2. O que vai ser o partes de A? Um conjunto. Quais são os elementos desse conjunto? Todos os subconjuntos do conjunto A. Quais são? O vazio, o 1 sozinho, o 2 sozinho e o próprio A, que é 1, 2. Vamos lá, caminhando um pouco mais. Considere agora o conjunto A com 3 elementos. 1, 2, 3. Partes de A vai ser o quê? Um conjunto. Quais são os elementos desse conjunto? Todos os subconjuntos do conjunto A. O vazio, o 1 sozinho, 2 sozinho, 3 sozinho, depois 1, 2, 1, 3, 2, 3 e por fim o próprio A, que é 1, 2, 3. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vamos ver se a gente consegue uma relação entre o número de subconjuntos que possui o conjunto e o número de elementos que possui esse mesmo conjunto. Vamos ver se a gente consegue uma relação? Olha só, olha só. Quantos elementos tem aqui partes de A? Qual o número de elementos de partes de A? Aqui, pessoal, 2. Não é verdade? Aqui a gente está concluindo que o número de elementos de partes de A é assim que a gente notaciona. Ó. O número de elementos de partes de A é 2. E esse 2 eu posso escrever 2 elevado a 1. Posso ou não posso? 2 ou 2 elevado a 1 é a mesma coisa. Então, o número de elementos que possui o conjunto partes de A é 2, que é o mesmo que 2 elevado a 1. Ou seja, o número de subconjuntos que possui o conjunto A é 2 elevado a 1. Vamos para o segundo caso, pessoal. Aqui no segundo caso, qual é o número de elementos que possui partes de A aqui nesse caso? Quantos deram, hein? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. O 4, que é igual a 2 ao quadrado. Já observaram a relação? Vamos lá. O último exemplo, aqui nesse caso. Qual é o número de elementos que possui partes de A? Partes de A aqui nesse caso. Quantos deram, hein? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Como é que eu posso escrever o 8? 2 ao cubo. Conforme a gente observa, o número de elementos que possui partes de A em cada caso é uma potência de 2. Ó, uma potência de 2, uma potência de 2, uma potência de 2. E além disso, o expoente da potência é exatamente igual ao número de elementos que possui o conjunto. Olha só, o expoente da potência aqui é 1, aqui o conjunto A possui um único elemento. O expoente da potência aqui é 2, aqui o conjunto A possui 2 elementos. Aqui o expoente da potência é 3, aqui o conjunto A possui 3 elementos. Portanto, a gente tem a seguinte observação que vamos usar para resolvermos esses dois problemas. O número de elementos que possui partes de A é 2
elevado ao número de elementos que possui o conjunto A. Essa é a observação que a gente vai estar usando para resolver esses dois exemplos. O número de elementos que possui o conjunto partes de A é igual a 2 elevado ao número de elementos que possui o conjunto A, que você pode interpretar assim também. O número de subconjuntos que possui o conjunto dado é 2 elevado ao número de elementos que possui esse conjunto. Então, por exemplo, se um conjunto A possui 5 elementos, quantos subconjuntos ele vai possuir? 2 elevado a 5, que é o 32. Tudo bem? Então, feita essa revisão, estamos prontos para e em condições de resolvermos esses dois exercícios. Então vamos lá, pessoal. O primeiro diz o seguinte: sabendo que o número de elementos de A interseção, que o número de elementos de A cartesiano B é igual a 48, o número de elementos de B cartesiano C é igual a 72 e o número de elementos de partes de A é igual a 256, podemos afirmar que o número de elementos de A cartesiano C é igual a quanto? Bacana, não é verdade, pessoal? Então já vou começar com isso aqui, ó. O número, com essa informação aqui, vou começar. O número de elementos de partes de A é igual a 256. Mas o que nós combinamos aqui? Nós combinamos que o número de elementos de partes de A é 2 elevado ao número de elementos que possui o conjunto A. Então, no lugar de n de partes de A, você coloca 2 elevado ao número de elementos que possui o conjunto A. Excelente. Isso tem que ser igual a 256, cuja fatoração é 2 elevado a 8. Olha que maravilha. O que você enxerga agora? Uma igualdade de duas potências com mesma base de 2. O que você pode fazer? Cortar, que é aquilo que o aluno adora, não é verdade? Corta aqui, aqui, aí você vai concluir que o número de elementos que possui o conjunto A é 8. Maravilha. Já concluí que A possui 8 elementos. 8 elementos. Deixa guardado. N de A é igual a 8. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar com essa informação aqui, olha. O que a gente tem aqui? Que o número de elementos de A cartesiano B é igual a 48. O que a gente sabe, pessoal? A gente sabe que o número de elementos de A cartesiano B é o produto do número de elementos de A pelo número de elementos de B. Portanto, N de A cartesiano B é o número de elementos de A vezes o número de elementos de B. Excelente. Isso tem que dar 48. Mas o número de elementos que possui o conjunto A eu já sei, que é 8, não é verdade? Então, no lugar de N de A aqui, eu coloco 8. 8 vezes N de B, isso tem que ser igual a 48. Portanto, o número de elementos do conjunto B, eu vou fazer meio que direto aqui agora, tá? O 8 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar 48 dividido por 8? 6. Maravilha, pessoal. Maravilha. Ó. 6. Já determinei o quê? O número de elementos que possui o conjunto B. Agora eu vou trabalhar com essa informação aqui, tá? Essa informação aqui diz pra gente o quê? Que o número de elementos de B cartesiano C é igual a 72. O número de elementos de B cartesiano C é o produto do número de elementos de B pelo número de elementos de C. Isso tem que ser igual a 72. O número de elementos do conjunto B é 6, vezes o número de elementos do conjunto C, isso tem que dar 72. Bom, agora finalizando, ó, o número de elementos do conjunto C vai ser igual, fazendo meio que direto, tá? O 6 está multiplicando, passa dividindo. 72 dividido por 6, isso vai dar 12. 12, excelente. Então, já determinei o número de elementos que possui o conjunto C. Tenho tudo o que preciso agora, pessoal, para calcular o número de elementos que possui A cartesiano C. Vamos lá? O número de elementos de A cartesiano C vai ser o quê? É o número de elementos de A vezes o número de elementos de C. Um pouco mais, o número de elementos de A cartesiano C vai ser igual ao número de elementos de A. Quanto é que dá? 8, né? 8. Vezes o número de elementos de C, 12. E 8 vezes 12 dá 96. Ou seja, o número de elementos que possui o conjunto A cartesiano C é igual a 96. Bacana, não é verdade?
Questão de altíssimo nível. Bom, a última questão diz o seguinte: sejam A e B dois conjuntos não vazios, tais que o número de elementos de partes de A cartesiano B é igual a 128. E além disso, o número de elementos do conjunto B é maior do que o número de elementos do conjunto A. Pede para a gente calcular o quociente, número de elementos de partes de B sobre o número de elementos de partes de A. Bacana isso aqui, não é verdade? Então vamos lá, vamos lá. Inicialmente eu vou trabalhar com essa informação aqui, ó. O número de elementos que possui partes de A cartesiano B, isso é igual a 128. Já vou usar a observação que a gente revisou, tá? O número de elementos de partes de um conjunto é 2 elevado ao número de elementos que possui esse conjunto. Então, o número de elementos de partes de A cartesiano B é 2 elevado ao número de elementos que possui o conjunto A cartesiano B. Excelente. Isso tem que ser igual a 128, cuja fatoração é 2 elevado a 7. 2 elevado a 7. Novamente, uma igualdade de duas potências de mesma base 2. Você pode cortar as bases, né? É a parte do corte que o aluno adora. E igualar os expoentes. N de A cartesiano B, número de elementos de A cartesiano B, é igual a 7. Mas a gente sabe que o número de elementos de A cartesiano B é o produto do número de elementos de A pelo número de elementos de B. Então, isso aqui vai ser N de A, número de elementos do conjunto A, vezes o número de elementos do conjunto B, igual a 7. Bom, agora a gente precisa determinar o número de elementos de A e N de B. Bom, uma primeira observação aqui, pessoal, é a seguinte. Esses dois números, N de A e N de B, são números naturais. Por que são números naturais? Porque N de A é uma quantidade, não é verdade? E o produto está dando 7. Então, aqui são números naturais e o produto está dando 7. Pensa em dois números naturais, tal que o produto é 7. Pessoal, só tem duas possibilidades. O produto de dois números naturais dá 7. O primeiro ser 7, desculpa, o primeiro ser 1 e o segundo 7. Ou o contrário, o primeiro ser 7 e o segundo 1. Não é verdade? É a única possibilidade. Mas olha só o que o problema está dizendo para a gente. Ó. O número de elementos do conjunto B é maior do que o número de elementos do conjunto A. O número de elementos do conjunto B é maior do que o número de elementos do conjunto A. Portanto, essa situação aqui embaixo não pode acontecer. O número de elementos de A ser 7 e N de B ser 1. Logo, você vai concluir o quê? Que o número de elementos do conjunto B é igual a 7 e o número de elementos do conjunto A é igual a 1. Pronto, tenho tudo o que preciso para calcular o que o problema quer que eu calcule, que é esse quociente aqui, né? Número de elementos de partes de B sobre o número de elementos de partes de A. Muito bem. O número de elementos de partes de B, pessoal, de acordo com a observação que a gente revisou aqui, é o quê? É 2 elevado ao número de elementos de B sobre o número de elementos de partes de A é o quê? É 2 elevado ao número de elementos de A. Agora a gente substitui, ó, o N de B é 7 e o N de A é 1. Então isso vai ser 2 elevado a 7 sobre 2 elevado a 1. O que eu estou enxergando aqui? Uma divisão de potências de mesma base. O que eu devo fazer? Repetir a base, que é o 2. Subtrair os expoentes. 7 menos 1, 6. E 2 elevado a 6 é 64. Excelente, pessoal.